Então, a psicologia ela tem uma implicação, né, muito importante no que diz respeito aos efeitos psicossociais do racismo, as estruturas de opressão, né, assim como o racismo, as questões de machismo, que estruturam, né, e que hierarquizam de diferentes formas os sujeitos na nossa sociedade. É necessário uma atuação ética e política, né, comprometida com esse tema, um olhar e uma compreensão da psicologia para as dimensões, né, dessas estruturas do racismo, enquanto uma estrutura institucional, enquanto um racismo interpessoal, um racismo internalizado também. A psicologia, enquanto ciência e profissão, ela tem uma enorme contribuição e importância, né, na compreensão das questões que estruturam desigualmente a nossa sociedade, né, dentre elas as questões raciais, quando a gente está falando de uma hierarquização, né, que existe na nossa sociedade, que coloca em lugares diferenciados, né, lugares de vulnerabilidade, lugares de privilégio, sujeitos brancos e sujeitos não brancos, né, população negra, que é a maioria da população na nossa sociedade, mas que ocupa lugares, né, políticos e é tida como uma população marginalizada e vulnerabilizada socialmente. Então a psicologia tem uma importância, né, enquanto ciência, enquanto atuação, de pensar de uma forma ética e engajada politicamente também, em como na sua prática ela vai contribuir na desestruturação dessas hierarquias, né, que estruturam, né, de diferentes formas a nossa sociedade a partir das opressões, como o racismo, como as desigualdades de gênero. Aqui no estado de Santa Catarina a gente tem uma questão muito específica, né, e muito complexa, que é o fato da população negra ser, dentro do contexto nacional, percentualmente ser uma população muito menor do que nos outros estados. Então, com isso, acaba tendo, né, uma invisibilidade dessa população dentro do estado, o que acaba contribuindo também para que não haja uma discussão, né, sobre as questões de desigualdade, sobre o racismo. É como se nós não precisássemos falar sobre isso, né? Isso vem também em decorrência do que a gente tem ainda operando, né, estruturalmente na nossa sociedade, relacionado ao mito da democracia racial, né, de que a gente superou as questões, né, de desigualdades e que a gente não precisa falar sobre o racismo. E aqui no estado de Santa Catarina é um estado, né, que a população negra ela é muito invisibilizada, né, embora ela tenha aí a sua parcela de contribuição e de atuação também. Então, nesse sentido, é importante, né, a atuação dos movimentos sociais negros, dos profissionais negros também, né, em diferentes áreas de atuação, assim como a psicologia, os coletivos que se formam também, né, dentro dessas categorias profissionais, para estar pensando, né, nessas questões estruturantes e como o racismo ele operacionaliza, né, essas desigualdades. Enquanto categoria, eu penso que, né, nós precisamos estar de fato, né, engajados ética e politicamente com as questões, né, de opressão, com as questões que estruturam desigualmente a nossa sociedade, para além do racismo, mas as outras questões, né, estruturantes, até porque a gente tem, né, resoluções como a 8 de 2008, é isso? Enquanto categoria é importante, né, a psicologia ter uma atuação ética e política engajada, né, contra as questões de opressão que estruturam a nossa sociedade, sobretudo o racismo também, mas para além disso, né, na sua atuação, ter uma atuação antirracista, né, engajada, né, pensando uma atuação. Enquanto sociedade é importante a conscientização, né, de que nós temos formas, né, de opressão que estruturam a nossa sociedade e que marcam de diferentes maneiras, né, os sujeitos, e que isso implica, né, numa construção de identidade, numa construção de subjetividade e que isso afeta também, né, de alguma forma a saúde, né, e aí pensando
na questão da nossa categoria, né, enquanto profissionais psicólogos, nós temos que ter uma atuação, então, de fato comprometida, né, com a desestruturação, né, dessas opressões e do racismo, né, como uma forma de opressão aí dos... Mas, enquanto categoria, eu penso que é importante, né, a psicologia ter uma consciência, né, ética e política e engajada também na luta, né, antirracista, independente do ambiente, né, do local de atuação, na desconstrução dessas opressões, né, e entender como que o racismo ele estrutura a nossa sociedade de forma como o racismo, né, opera de diferentes formas na nossa sociedade, né, como que as dimensões elas se interrelacionam e elas se correlacionam também, né, para manter, né, esses lugares de privilégio e os lugares de vulnerabilidade e lugares no sentido de manter, né, determinadas populações ainda nesses lugares de vulnerabilidade e de não representatividade, né, política e social. A psicologia ela tem, né, na sua história uma dívida, né, com certa parcela da população. Se nós formos pensar, por exemplo, né, na maioria da população que compõe a sociedade brasileira, que é a população negra, a psicologia ela não foi pensada, né, construída, estruturada, voltada para essas populações. Então a gente percebe aí, né, um certo avanço nos últimos anos de uma psicologia mais engajada, ética e politicamente, com a desestruturação e a compreensão também, né, das opressões que estruturam, né, de diferentes formas a nossa sociedade, que estruturam as desigualdades na nossa sociedade, dentre elas o racismo, o machismo, né, as questões de gênero. A psicologia no nosso estado ela tem, né, se voltado para certas parcelas da população, as ditas marginalizadas, vulnerabilizadas, né, parcelas que não estão, né, politicamente em determinados contextos, né, de poder, enfim, como quando a gente vai pensar na população negra, na população indígena também. Então, aqui no nosso estado a gente percebe que a partir de uma inserção, sobretudo, né, da psicologia dentro das políticas públicas, um olhar mais preocupado, né, e mais engajado, ética e politicamente também, para conseguir compreender como que as diferentes formas, né, de opressão estruturam as desigualdades na nossa sociedade. E aqui em Santa Catarina a gente percebe então um aumento, né, sobretudo da psicologia, na interligação também, né, do Conselho de Psicologia com outras entidades voltadas, né, para discutir a questão das relações étnico-raciais e dos efeitos psicossociais do racismo, para como a categoria de psicologia precisa estar atuando com isso, né, desde quando a gente vai pensar na questão da formação, né, que a gente percebe que é uma falha também de formação, né, das instituições onde a gente não se estuda, né, sobre a pluralidade, né, de povos, de culturas e de pensar realmente, né, e de construção de saber que compõe a nossa sociedade e pensar uma prática e uma ciência, né, e uma atuação a partir disso. A questão do racismo em Santa Catarina, ela parte um pouco também dessa compreensão de que se tem, né, nacionalmente, do mito da democracia racial, de que nós não precisamos, né, falar sobre racismo, que muito ao contrário, se nós falarmos sobre racismo, estamos evidenciando, né, e aumentando o racismo. E sobretudo porque a população negra no estado de Santa Catarina, percentualmente, né, visto isso na relação nacional, é uma população que tem menos representatividade no estado, né? E dessa forma ela acaba sendo invisibilizada também. Então é como se não existissem pessoas negras no estado, então logo não se precisa pensar sobre isso, não existe o racismo, a gente não precisa pensar como que ele se operacionaliza, né?
enquanto sociedade, eu penso que nós precisamos, de fato, né, reconhecer essa herança histórica, né, do racismo, do processo de colonização, né, e de como os desdobramentos, né, desse processo de colonização foi hierarquizando e colocando, né, diferentes parcelas da população em diferentes espaços e construindo, né, essas estruturas de desigualdade. E enquanto categoria, nós precisamos, né, construir, ter um pensamento, né, científico, uma prática e uma atuação também engajada, ética e politicamente, na luta, né, do enfrentamento ao racismo, das diferentes formas que ele aparece na nossa sociedade, independente do lugar de atuação da profissional psicóloga, né, e do profissional psicólogo também.